Pessoal, aula de padrão de resina que vai dar origem ao núcleo metálico fundido em unirradiculares. Nós tivemos na última aula a confecção do provisório com retenção intrarradicular e nessa aula em questão agora nós vamos fazer o núcleo metálico fundido. Ou melhor, nós vamos fazer o padrão de resina que vai dar origem ao núcleo metálico fundido. Certo? Você vê aí na imagem que eu tenho preparo remanescente que a gente fez. Sobre esse preparo remanescente, nós construímos no interior do conduto também o provisório e agora, com uma sequência clínica, nós vamos remover esse provisório, limpar o remanescente lá de cimento provisório e fazer essa moldagem do conduto e a construção do padrão de resina aí na porção coronária. Logo depois de fazer isso, nós vamos executar a fundição desse padrão de resina em liga metálica, e vamos obter o núcleo metálico fundido. Então é essa sequência aí que vai ser adotada. Preparo remanescente provisório, depois moldagem do conduto com padrão de resina e, por fim, o núcleo metálico fundido. Lembrando desse caso aí, essa paciente teve que utilizar um provisório com retenção intrarradicular para depois executar o retratamento do conduto. Depois de finalizado o retratamento do conduto, nós podemos executar ali um núcleo, um pino definitivo. Nesse caso, nós removemos esse provisório, depois do canal tratado, e começamos ali a moldagem do conduto. Para a moldagem do conduto, nós vamos precisar de um bastão de resina. Esse bastão de resina ele pode ser comprado pré-fabricado, que a gente dá o nome de pinjete, ou nós podemos fazer com resina acrílica, um rolinho de resina acrílica vermelha, para auxiliar essa moldagem do conduto, do unirradicular, até formar depois a porção coronária que vocês estão avistando aqui nessa região da direita. Certo? Claro, para construir isso, nós precisamos desenvolver ali um isolamento da parte interna do conduto, dos dentes adjacentes, do remanescente coronário, para que essa resina não venha a aderir em regiões da dentina, internas do conduto ou da parte coronária. Depois de fazer esse isolamento, nós vamos adicionar no interior de conduto, com auxílio do pincel, uma quantidade de resina acrílica mais fluida para ela descer para o interior do conduto, e depois de adicionado uma certa quantidade dentro do conduto, nós vamos levar o pinjete internamente, moldando assim a parte interna do conduto. Bom, quando a resina começar a perder o brilho, nós vamos então fazer movimentos de remoção e inserção desse pinjete no interior do conduto, insere, remove, não remove ele tudo do conduto, pode ser que você erre a posição dele e não encaixe mais, certo? Então, na hora que começar a perder o brilho, nós fazemos esses movimentos e depois de finalizada a moldagem interna do conduto, aí sim nós vamos partir para a confecção da parte coronária do padrão de resina. Feito isso, nós vamos então remover ali a extensão do pinjete que está extra. Vamos repreparar essa parte coronária ali do futuro padrão de resina, do futuro núcleo metálico fundido. Vamos dar um polimento nele. E esse padrão de resina, ele compreende ali a porção coronária perdida desse elemento dental, como se fosse um preparo. As paredes têm que ter seus paralelismos, primeira e segunda inclinação, depois isso vai para o laboratório, é incluído e fundido e dá origem então ao núcleo metálico fundido. Então esse núcleo metálico fundido, ele vai ser em uma segunda sessão removido o provisório novamente, limpado esse remanescente de cimento no interior do conduto e fixado com cimento fosfato de zinco. Feito isso, o paciente vai receber então agora um isolamento do núcleo metálico fundido, da porção coronária remanescente dos dentes adjacentes. Nós vamos recapturar a coroa provisória após remover dela a padrão de resina,
parte de retenção intrarradicular, que agora a gente não precisa mais, porque nós reconstruímos a parte coronária com o núcleo metálico fundido. Feito isso, nós vamos levar a resina dentro do conduto, colocar em posição a faceta e finalizamos de novamente o provisório, tá bom? No último pré-clínico que a gente fez, fizemos o provisório, um provisório com retenção intrarradicular, todos nós executamos essa etapa. Agora, se fosse clinicamente, nós removeríamos com auxílio de Lecron esse provisório, fazendo força contrária ao longo eixo, removeríamos ali os remanescentes de cimento provisório, limparia esse conduto irrigando com soro, tá? E aí com bastãozinho de resina nós vamos verificar primeiro o assentamento dele na minha extensão de alívio. Olha, observa. Mas também podemos comprar o pinjete, que é um bastãozinho de resina pré-fabricado. Então, mensura o comprimento do alívio do conduto, vê aí uma porção do pinjete que vai entrar no interior do canal, demarca essa região e vê se ela está penetrando dentro do conduto. Assim mesmo a gente pode fazer com o bastão. Nós vamos levar vaselina para esse interior do conduto e depois vamos adicionar um pouco de pó líquido pela teca de Nilo no interior desse conduto, mais fluido, né, para ele escorrer lá para a parte apical, né, do conduto. E depois levaremos, o pinjete para o interior do conduto. Olha ele lá no líquido, até que ele entre o comprimento demarcado. Vamos esperar tomar a presa da resina, depois vamos construir a porção coronária, depois da presa total, né? Faz pequenos movimentos de remoção, inserção. Se você está puxando e ele não está saindo da resina, eu vou sugerir que vocês removam ali a resina que está escoando para a porção coronária e reconstrua com maior quantidade ali, aquela resina adera ela ao pino remanescente, com o intuito de puxar a resina do interior do conduto, né? Então nós já estamos reconstruindo a porção coronária e essa resina que eu estou acrescentando, ela está se aderindo àquela resina que está no interior do conduto. Uma dica assim, né? Claro, se tiver retenções internas no interior do conduto, isso não vai acontecer, viu, gente? Feito isso, nós vamos construir a parte coronária, finalizar a reconstrução da porção coronária. Fazendo uma parte reduzida do nosso provisório. Claro que a gente vai dar os acabamentos depois, porção palatina, porção vestibular, até que tenhamos ali uma porção coronária equivalente a um preparo. Beleza? Fica para a aula de amanhã, essa parte como confeccionar o pinjete para moldar. A gente vai manipular o pó líquido, fazer um bastãozinho, e esse bastãozinho a gente pode dividir, afiná-lo lá com as dimensões do conduto, até que ele adentre dentro do conduto, tá? Mostrando para vocês como é que a gente vai fazer esse bastão. Questão de formato, gente. Formato ideal do retentor é esse. A gente não quer esses formatos retentivos e não quer que cobre toda a extensão do término. Fique bem atento, viu, pessoal, a essas configurações. Tá bom? Abraço para vocês, gente. Fica com Deus. Até amanhã.